Sandra, já tem até pergunta para ela. Eu vou colocar a pergunta, depois eu faço a minha. Vamos colocar aqui na tela, por favor, Dudu? Bom dia, minha mãe tem osteoporose e artrose. Eu posso ter? É o Severino do Renascer. Tem alguma coligação aí? Uma ligação entre essas duas coisas? Sim. A osteoporose, como eu já falei, essa fragilidade óssea, com mudança da arquitetura do osso, né, que vai modificando ao longo do tempo, e aí a gente vê as diferenças na foto. E a osteoartrite, que é a mais comumente chamada de artrose, ela é uma doença mais das articulações do que dos ossos. Mas o ponto em comum entre elas, além de poder existir uma herança familiar, por isso que realmente ele pode ter, né, em razão da sua herança familiar, mas existe algo em comum entre elas que é o processo de envelhecimento. Então, as duas acontecem muito mais prevalentemente no idoso. Então, esse é o ponto em comum entre elas. E alguma coisa importante também a considerar, que a osteoartrite, que é a artrose, ela limita muito a deambulação, os exercícios, a locomoção. Então, isso pode favorecer quedas, pode dificultar o acesso à atividade física e, com isso, prejudicar a massa óssea, certo? Então, essa seria a relação principal entre elas. Agora vamos falar também sobre, tem algumas coisas que, né, muita gente tem, tipo hérnia de disco, problema no joelho, né, devido a várias coisas, impactos, enfim. Isso também pode ter alguma relação com a osteoporose? A pessoa pode vir adquirir essa osteoporose por conta desses problemas? Não. Em razão da hérnia de disco, você não adquire osteoporose porque você tem uma hérnia de disco. O problema é que, às vezes, a hérnia de disco, vamos cair na dificuldade de movimentação, né? A hérnia de disco pode levar a limitações para o exercício. Então, a partir daí, o paciente pode ter, nessa dificuldade do exercício físico, começar a ter uma perda de massa óssea. Mas a hérnia de disco não predispõe à osteoporose. Bora lá, reverter essa situação da osteoporose. Reverter. Tem como, doutora, por exemplo, sei lá, fazer uma cirurgia, fazer um enxerto, fazer uma infiltração. Tem como fazer essa reversão? Não tem, Marília. Não tem dessa forma, né? Com Não, infiltração. né? Mas, obviamente, existem as medicações para tratamento da osteoporose. Como eu havia já falado, essas medicações são muitas hoje no mercado, são diversas. E elas são escolhidas de acordo com o paciente, né? Quem vai escolher o melhor medicamento será o médico para aquele determinado caso. E tem como o paciente recuperar, sim, sua massa óssea. E o mais importante, recuperar a qualidade do osso, porque a gente fala de fragilidade óssea, a gente fala de um aumento da reabsorção em relação à formação, mas a gente fala também da mudança da microarquitetura do osso. Então, o osso fica mais frágil por si só, na sua microarquitetura. Então, o tratamento também visa melhorar essa microarquitetura óssea, a qualidade do osso, além de melhorar a massa óssea. Então, é muito importante procurar o médico para iniciar um tratamento cedo, fazer a sua densitometria precocemente no momento adequado e aí ter um tratamento correto e longo para que se ganhe massa óssea e melhora da microarquitetura do osso, melhora da qualidade do osso. Maravilha. Doutora, o que é que uma pessoa com osteoporose ela não pode fazer de jeito nenhum? Uma pessoa com osteoporose não pode tomar bebida alcoólica em excesso, né? E diga-se três tomadas diárias, vamos supor, em média, ou até menos para cada pessoa, então, mas em geral não pode de jeito nenhum tomar grandes doses de bebida alcoólica, porque isso vai fragilizá-lo, favorecer a quedas e aí é muito prejudicial. Bora lá, vamos para a próxima pergunta, Duda? Próxima pergunta. Bom dia, doutora. O que é distrofia simpático reflexa na mão? Qual o exame detecta? A distrofia simpático reflexa é uma alteração que nada tem a ver com a osteoporose, né? Mas que você realmente deve procurar um serviço público ou um serviço médico qualquer, porque é uma condição bastante dolorosa,
que compromete o membro, que pode determinar dor intensa, alterações de sudorese, alterações de coloração da mão. Então, é algo que realmente precisa de um tratamento adequado, de um diagnóstico adequado, né? E o caminho é sempre procurar um serviço médico, um ortopedista, um reumatologista, para detectar precocemente frente a exames complementares. Existe esse negócio de, porque a pessoa é muito magrinha, ela pode ter, a tendência maior de ter osteoporose, e as gordinhas também podem ter. Não tem esse negócio de ser gordinha ou magrinha? Ou tem, doutora? As gordinhas e as magrinhas podem ter osteoporose, mas as pessoas que têm um baixo peso, né, abaixo de 58 quilos, elas são mais predispostas a ter osteoporose realmente. Esse é um fator de risco que é considerado modificável. Quem é que cuida, assim, dessa parte da osteoporose? Quem é o médico, profissional? O profissional. Então, a osteoporose, ela pode ser conduzida, né, especialmente pelo reumatologista, mas muitas vezes ela é conduzida pelo ortopedista ou pelo ginecologista, endocrinologistas também tratam osteoporose, mas é alguma condição muito propensa a ser tratada pelo reumatologista por tudo que nós falamos, né? Quem tem osteoporose, tipo, vai para um lugar frio, ela vai sentir muita dor? Porque tá num lugar frio, por causa dos ossos, ela sente dores, como, né, uma pessoa que tem uma doença de artrite, essas coisas, né? Geralmente geralmente as condições inflamatórias, né, que tem mais susceptibilidade ao frio para sentir dor, né? Existe essa susceptibilidade maior. A osteoporose não seria uma condição que determine relação com o frio, né? Não teria muita relação de aumento da dor, até porque ela não dói, né? Se não houver fraturas. A osteoporose, ela pode dar, então, em qualquer parte do corpo ou ela dá no corpo inteiro? Ela dá no corpo inteiro, sendo que existem locais mais afetados, né? Que são mais predispostos a fraturas. Por exemplo, o colo do fêmur, a coluna vertebral, né? O ombro, o punho. Então, esses são os locais, digamos, mais propensos à ocorrência de fraturas, né? Por osteoporose. Maravilha. Doutora, quero agradecer aqui a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada por ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto. É um assunto que a gente acha muito importante, né? Levar para a população, para que eles possam ter conhecimento e se tratarem, se cuidarem, né? Procurar um especialista da área para poder também dar seguimento ao tratamento, que é importante demais. Obrigada, viu?